Estamos no 15º domingo do tempo comum e, como falei no comentário introdutório desta Santa Missa, as leituras, elas nos indicam o chamado de Deus, que todos nós recebemos, e depois o envio de Deus, que todos nós também recebemos. As três leituras têm essa característica deste chamado, e a resposta que precisa ser dada a partir de uma atitude de desapego. Na primeira leitura, Amós é um pastor e também um agricultor. Ele estava com a vidinha dele ali sossegado, cuidando do gado, cultivando sicômoros. Se ele se acomoda e não se desapega, se ele não sai da sua vidinha do jeito que ela estava, a profecia não seria dada ao povo. Portanto, é um chamado de Deus, mas na liberdade dos filhos de Deus, eles são chamados a desapegar-se de si e das coisas ao seu redor, para poder atender o chamado e ir ao encontro dos irmãos. Aí ele se torna profeta, instrumento nas mãos de Deus. Na segunda leitura da carta aos Efésios, o próprio Cristo é o enviado do Pai, que se esvazia, que vive um processo de kenosis, que nós chamamos na teologia, que é o esvaziamento. O próprio São Paulo, na carta aos Filipenses, diz isso: Cristo, que é rico, se faz pobre. Existindo em condição divina, ele não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se. Ou seja, o Cristo também ensina a viver um esvaziamento, um desapego de si. O próprio Deus nos é referência disso. No Evangelho, Jesus chama e envia discípulos. Porém, como tenho dito desde o início dessa homilia, é preciso uma condição para atender o chamado e para cumprir o chamado de envio. E o Senhor fala claramente no próprio Evangelho: não leveis nada pelo caminho, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Veja, Cristo não está falando aqui simplesmente de uma pobreza, ou não está falando aqui simplesmente de nós cultivarmos uma apologia da pobreza. A questão aqui não é defender a pobreza pela pobreza. A questão aqui é cultivarmos na nossa vida para termos um crescimento espiritual e para podermos fazer a vontade de Deus, a atitude do desapego. Não é possível fazer a vontade de Deus se estamos apegados, se estamos cheios da mentalidade mundana. Não é possível fazer a vontade de Deus se estamos apegados, cheios do nosso orgulho, cheios de nós mesmos. Porque não tem espaço para Deus se em nós existe um apego. Apego às coisas, aos objetos, aos bens materiais. Observe o profeta Amós, que tinha o seu gado, cultivava sicômoro, mas desapegou-se desses bens materiais para poder profetizar, para poder fazer a vontade de Deus. Apego a pessoas, porque muitas vezes nós endeusamos pessoas, ou nós colocamos elas num pedestal, e aí isso se torna ciúme, isso se torna controle,
Isso se torna até uma dependência das pessoas. E aí isso impede que nós demos passos. Apego a situações, a interesses pessoais. Muitas vezes o meu interesse pessoal me impede de acolher a verdade, porque eu não quero enxergar a verdade, eu quero ficar no meu interesse, naquilo que me satisfaz. Apego ao pecado, porque apegado ao pecado, é claro, não há espaço para a vida de santidade. Eu não quero abrir mão do pecado, eu quero cultivar aquele pecado na minha vida, então não tem como Deus entrar. Todo tipo de apego nos impede de fazer a vontade de Deus, de escutá-lo, como Amós escutou, de obedecê-lo. Todo apego, meu irmão, minha irmã, acaba gerando uma dependência do objeto ao qual nós nos apegamos. E essa dependência impede a gente de ir para frente, de caminhar, de crescer, de evoluir, de vencer os obstáculos. Todo apego acaba nos escravizando ao objeto a qual eu me apego. Ficamos presos aos bens e endeusamos eles. Ficamos presos às nossas ideias e endeusamos elas. Ficamos presos ao pecado e endeusamos o pecado. Ficamos presos aos desejos, às paixões mundanas e endeusamos elas. Ficamos presos a concepções de mundo, a ideologias e endeusamos elas, deixamos elas nos conduzirem. E por isso Deus não entra. Quando há esse tipo de apego, não há como Deus entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida e agir. O apego impede a alma de avançar no bem. O apego impede de nós crescermos nas virtudes, de crescer na comunhão com Deus, no relacionamento com Ele e com os irmãos. Porque quando eu estou apegado demais a algo, eu logo fico com medo de perder, e aí a palavra de Deus se torna algo que me mete medo, porque eu não quero perder aquilo que eu estou apegado, e a palavra pode me fazer renunciar, e eu não quero renunciar. Quando eu estou apegado a uma pessoa ou a coisas, a palavra de Deus me é dirigida, mas eu não quero abrir mão daquilo, então acaba que eu continuo preso àquele apego, e a palavra de Deus, a verdade de Deus não surte efeito em mim. Ou como diria também, o pior cego é aquele que não quer ver, ou só enxerga aquilo que lhe convém. O apego faz isso com a gente. As pessoas se apegam às coisas, pessoas e situações por carência. Eu estou carente, então para suprir a carência eu me apego àquilo como se aquilo fosse um Deus. E por isso Deus acaba não tendo espaço. Outras se apegam para querer controlar. Eu quero o poder, eu quero mandar, e isso para minha segurança, e assim eu me sinto bem. Então eu quero controlar. Quem quer controlar os outros, quer controlar as situações, quer ser dono da verdade, quer que tudo seja no seu domínio, isso é apego. Não abre mão de cargos, quer sempre mandar. Inclusive nas comunidades nós temos problema disso, coordenadores que nunca deixam de ser coordenadores, de grupo, de movimento, gente que está há 20, 30 anos na mesma função, apegado àquilo, e não deixa a comunidade crescer e se desenvolver, porque está ali, e até a própria pessoa não cresce, porque depois quando você exerce um cargo, você tem que ir adiante, você tem que crescer, fazer outras coisas, aceitar novos desafios. Tem gente que se apega a um banco da igreja. Gente, por incrível que pareça, você encontra Brasil afora, gente que senta no mesmo banco todo domingo. Se alguém sentar naquele lugar ali, faz briga. Olha como o apego nos impede de nos relacionarmos com as pessoas e nos fecha para Deus.
E para sermos generosos, inclusive, o que adianta ter um lugar, um banco que é meu, que ninguém pode sentar na igreja? Que absurdo, que falta de maturidade, que apego bobo que nos tira a comunhão com Deus e com os irmãos e mostra que nós não nos abrimos à mensagem do Evangelho. Tem gente que se apega a coisas e pessoas, e por isso é incapaz de caminhar, de ir para frente, porque o tempo inteiro aquelas coisas, aquelas pessoas estão me prendendo. Uma verdadeira escravidão, um endeusamento de coisas e pessoas. Tem gente que se apega para satisfazer o seu egoísmo. Eu quero, é meu, ninguém mexe, ninguém tasca, por isso eu me apego a isso aqui, e ai de quem chegar perto, eu viro uma onça, ou qualquer outro bicho feroz. É por isso que o apego, dentro dessa dimensão, ele é um desequilíbrio. O apego acaba sendo um afeto desordenado de possuir. E quando eu quero possuir algo, eu estou endeusando aquilo que eu quero possuir, e estou me colocando no centro ao invés de colocar Deus, ou estou colocando o objeto que eu quero possuir no lugar de Deus. O que pode gerar disputas. O apego sempre gera disputa, porque o objeto é meu, não chega perto. O cargo é meu, não me toma. O bem é meu, ninguém usa. Então, quando eu me apego, isso gera competição, porque eu quero permanecer ali eu estou competindo com o outro, porque eu não quero que o outro tome aquilo que é meu, porque eu estou apegado. O apego gera rivalidades, ciúme nas relações. Quando a gente se apega a alguém, gente, que é absurdo, mas hoje, em pleno século 21, namorados onde a namorada ou o namorado não pode falar com ninguém, porque o namorado ou a namorada morre de ciúme, porque é apegado, que é só para si. Marido e mulher, homem que controla a sua esposa, que não pode ter amigo nem amiga, porque ele quer só para si, um ciúme exagerado. Também esposa, apegada demais ao marido, o cara não pode ter nenhuma amizade, que pronto, aquele ciúme exagerado, isso é apego. Isso atrapalha, isso não ajuda. Portanto, todo tipo de apego desordenado nos atrapalha na relação com Deus, nos atrapalha na relação com os irmãos, nos atrapalha na relação comunitária, nos atrapalha na relação de trabalho, nos atrapalha no nosso crescimento espiritual. Apego a opiniões, apego a ideias. A pessoa apegada às suas opiniões, às suas ideias, se torna uma pessoa teimosa. Está todo mundo mostrando que não é daquele jeito. A realidade prova que 2 mais 2 é 4, mas a pessoa está tão apegada às suas ideias, tão fechada, tão cega, que fica dizendo que 2 mais 2 é 5, e faz confusão. Quando eu me apego a opiniões e a ideias, eu acabo me tornando uma pessoa intolerante, uma pessoa que se torna incapaz de enxergar e admitir a verdade, e sempre vai aceitar as coisas conforme a sua conveniência. É por isso que não se converte, é por isso que não muda, é por isso que não cresce, é por isso que não vai para frente, é por isso que não tem uma vida espiritual que renova o coração. A pessoa fica prisioneira das suas opiniões, nunca repensa, não quer repensar porque está apegado àquela opinião. Aquela velha história, foi sempre assim, é sempre desse jeito, foi sempre assim que eu fiz. O famoso complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Nunca volta atrás, apego. Por isso não se converte, por isso vira um bando de católico que não vai adiante, que não consegue vivenciar direito à fé, desculpa dizer. O apego a vontades, o apego a desejos, o apego a caprichos, nos aprisiona as paixões desordenadas, nos torna pessoas desequilibradas, sem limites, sem bom senso.
Tudo que Deus criou, meu irmão, minha irmã, é bom. Toda a criação é boa. Somos nós que, com um apego desordenado, desvirtuamos as coisas, endeusamos as coisas, acabamos deixando Deus, o Criador, e nos apegamos aos bens que Ele nos dá para lembrar Ele. A loucura da humanidade é essa. Aliás, como nos lembra Santo Agostinho, doutor da igreja, a humanidade é como uma noiva louca que recebe o anel de noivado do noivo e, ao invés de alimentar o amor pelo noivo, se fascina pelo anel e esquece do noivo. Nós recebemos os dons de Deus, ao invés de alimentarmos a nossa relação com Deus, nos apegamos aos dons, esquecemos do doador dos dons. Isso é apego. E acabamos prisioneiros das coisas, dependentes delas, deixando que elas conduzam as nossas atitudes. E é por isso que é impossível atender o chamado de Deus, e é impossível cumprir o chamado de Deus na nossa vida, enquanto formos apegados às coisas. Não se faz a vontade de Deus se nós não nos desapegarmos. O desapego é uma atitude de esvaziar-se. O desapego é uma atitude de renúncia de si e das coisas, de sacrifício, portanto de amor, de despojamento, assim como Cristo se despoja da sua condição divina para assumir a nossa condição humana e assim nos promover, nos restaurar. Por isso o desapego ascético, nós poderíamos chamar também de mortificação, de morrer para si mesmo, deixa a pessoa apoiar-se em Deus e não nas coisas, nas opiniões, nas vontades. O desapego é deixar as opiniões, deixar as vontades, os caprichos, as coisas, para apoiar-se em Deus, para a nossa confiança estar nele. É colocar Deus no centro. A pessoa desapegada, ela é livre do egoísmo, dos desejos e do orgulho. Porque quem é apegado ao ódio não consegue amar. Quem é apegado ao orgulho não consegue ser humilde. Quem é apegado às vontades não consegue fazer a vontade de Deus. Quem é apegado aos bens não consegue partilhar. Quem é apegado à mágoa não consegue perdoar. Quem é apegado ao pecado não consegue se deixar santificar. Quem é apegado à preguiça, ao comodismo, não consegue fazer o esforço de viver a fé nem ter vida de oração. Quem é apegado às ideias não consegue dialogar porque está fechado em si. Quem é apegado a si mesmo não consegue ver a Deus e nem ao próximo, só enxerga a si mesmo. Desapegar-se é um desafio, porque nós estamos nesse combate interior para deixar a ação de Deus operar na nossa vida. Não é fácil, mas desapegar-se é uma necessidade na luta espiritual para a nossa conversão, santificação e salvação. Quem se desapega se torna uma pessoa generosa, livre, portanto, capaz de fazer a vontade de Deus, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de praticar a justiça, capaz de ir ao encontro do irmão e capaz de ser alguém que vivencia esse amor que vem de Deus. Portanto, nos desapeguemos do mundo, das coisas, do pecado, de nós mesmos. Assumamos essa luta e esse esforço diário. E como eu sempre lembro de uma música, Comunidade Shalom, que eu gosto muito das suas músicas, diz assim: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Esse é o desapego que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.